Olá, bom dia meu irmão, minha irmã, que logo tão cedo já acompanha mais uma edição do programa Em Tuas Mãos. Você que nos acompanha neste dia, nós queremos agradecer a sua companhia e também as suas orações. Até porque hoje é um dia muito especial para todos nós que somos católicos. Porque além da igreja celebrar a festa de Cristo Rei, aqui no Brasil inicia o ano do laicato. Por isso que logo tão cedo eu quero convidar você para iniciarmos bem esse programa a rezar comigo a oração propícia para esse ano. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a igreja como vossa imagem terrena. Nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros de vosso povo realizam como igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho de vosso reino. Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isto vos suplicamos pela intercessão da Sagrada Família, modelo para todos os cristãos. Amém. E a nossa equipe teve a alegria de conversar com Dom Jacinto Brito justamente sobre esse ano que vai dar uma atenção especial para os leigos e leigas do nosso país. Muito bom dia para você acompanhando o programa Em Tuas Mãos. Hoje é 26 de novembro do ano de 2017. Nossa Igreja Católica Brasileira encerra mais um ano litúrgico e hoje também é uma data importante por outras duas características. Estamos celebrando a festa de Cristo Rei, mas também o Dia do Leigo. E é por isso que nós conversamos a partir de agora com o nosso arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Jacinto Brito. O nosso assunto é justamente sobre o ano do laicato, que se inicia nesta data que estamos vivenciando. Dom Jacinto, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia para o senhor. Bom dia, irmãos e irmãs que nos acompanham nesse dia especial de Cristo Rei, em nosso programa Em Tuas Mãos. É muito oportuno que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tenha determinado o início do ano do laicato precisamente na solenidade de Cristo Rei. Primeiro porque já cada ano este dia é o dia dos cristãos leigos e leigas. Depois porque, falando do senhorio de Jesus, Cristo Rei do Universo, nós não estamos restringindo o Cristo às dimensões da igreja, mas alargando as dimensões da sociedade, do mundo, do cosmos. De tal maneira que, assim, a visão dos cristãos leigos e leigas, que não se restringe ao âmbito da igreja-templo, nem mesmo da igreja-instituição, mas irmãos e irmãs que estão a serviço da construção do reino no mundo. É o campo privilegiado e especial dos cristãos leigos e leigas, é o mundo, é a sociedade. Dom Jacinto, mais uma vez, nossa Igreja Católica nos relembra o que está escrito no Evangelho de São Mateus. Sois sal da terra e luz do mundo. Dom Jacinto, o que o senhor pode me falar um pouco mais acerca deste lema escolhido? Exatamente. O tema para o ano do laicato é cristãos leigos e leigas na igreja em saída a serviço do reino. E como lema, sal da terra e luz do mundo.
que, como você disse muito acertadamente, é tirado do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, onde Jesus, se dirigindo ao conjunto dos seus discípulos e discípulas, diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Duas imagens complementares, porque o sal sugere uma imersão na massa, dá sabor, ainda que discreta e ocultamente, mas de uma maneira perceptível, real. E luz, a dimensão mais pública, a dimensão mais visível. Então, essas duas dimensões agem conjunta e complementariamente na vocação dos cristãos leigos e leigas. Por muito tempo, a palavra leigo, por exemplo, ela teve um certo ar negativo. Se somos leigos em medicina, é porque não conhecemos a fundo a ciência da medicina. Mas eu quero justamente saber do senhor. E para a nossa Igreja Católica, quem são os leigos? Leigos são todos os cristãos batizados, crismados. É a condição fundamental para todos os fiéis que pertencem à Igreja de Cristo. Tanto assim que os religiosos, religiosas, os ministros ordenados, diáconos, presbíteros, padres e bispos são tirados do laicato. Quer dizer, ser leigo é a condição normal do cristão. O cristão comum e a maioria dos membros da igreja pertencem ao laicato porque são batizados, são crismados, portanto, têm o dom da filiação divina, pertencem ao corpo de Cristo e são templos vivos do Espírito Santo. É verdade, como você diz, que no nosso jargão comum, leigo parece ser a pessoa desentendida, que não compreende. Infelizmente, existe essa acepção do termo. Mas na compreensão da igreja, cristãos leigos e leigas são todos os fiéis batizados, crismados, que, portanto, são membros de direito da igreja. E deles é que brotam serviços, ministérios, ofícios diversos, como os ministros ordenados, os religiosos e tantos outros ministérios que a nossa igreja conhece. E neste ano que estamos iniciando, já que a Igreja Católica Brasileira está com os olhos voltados para o nosso povo de Deus, qual vai ser o papel de pastoreio da nossa Igreja Católica? A igreja no Brasil, porque esse ano do laicato é de âmbito nacional, ela produziu este documento, o documento 105, azul, que deixou de ser de estudos para se tornar um documento realmente da Conferência Episcopal do Brasil. Esse documento foi aprovado no ano passado, depois de ter passado pela contribuição de todas as dioceses do Brasil. Também daqui de Teresina, leigos e leigas contribuíram para a elaboração desse documento. E nós, na Assembleia Geral da CNBB, no ano passado, aprovamos esse documento, que será como que uma referência para o ano do laicato. Aqui se retoma a dimensão bíblica, aqui se retoma a dimensão teológica e o que o magistério da Igreja, a partir, sobretudo, do Vaticano II, recuperando os tempos primitivos da Igreja, tem ensinado e quer impulsionar para os leigos. Haja visto que o nosso maior empenho será ajudar os leigos a descobrir a grandeza da sua vocação e do seu papel. Nós percebemos que, numa visão um tanto distorcida e até um tanto utilitarista, muitas vezes o leigo é considerado um leigo de qualidade, um leigo bom, quando pertence ao movimento da igreja, quando está em uma das pastorais, quando integra o conselho pastoral ou econômico da paróquia ou da diocese. Mas nós podemos dizer que se isto é, e é de verdade, um espaço dos leigos, mas o seu espaço próprio são as atividades temporais. É na sociedade, onde será sal da terra e luz do mundo, contribuindo com os dons que recebeu, com a profissão que tem, no lugar onde Deus lhe colocou, contribuindo no meio da sociedade, das atividades no mundo da cultura, da política, da educação, da saúde, do trabalho, com a sua identidade cristã,
a sua marca de discípulo e discípulo de Jesus. No último dia 19 de novembro, tivemos aqui em nossa arquidiocese a Assembleia do Povo de Deus. Eu gostaria que o senhor destacasse quais pontos mais interessantes ou que o senhor gostaria de destacar na programação arquidiocesana deste ano do laicato que se inicia. Na verdade, nós ainda não temos um calendário muito preciso, porque estamos apenas no alvorecer desse ano do laicato. Mas já temos algumas atividades que estão previstas e já tanto quanto planejadas. Seminário sobre a condição dos leigos e leigas, a partir deste documento 105 da CNBB, também o seminário a partir dos vários aspectos da atuação dos leigos na sociedade. Temos também estudos e celebrações em nível de famílias, em nível de comunidades, sobre a vocação dos leigos e, possivelmente, algumas celebrações também especiais ao longo do ano do laicato. Haverá publicações da CNBB que serão difundidas e nós queremos, o mais possível, ajudar os leigos a descobrir, como disse anteriormente, seu valor e seu papel na igreja e na sociedade. Muito bem, estamos chegando ao fim dessa entrevista em que escutamos Dom Jacinto Brito acerca do ano do laicato que se inicia aqui, não só em nossa arquidiocese, mas em nosso país. Dom Jacinto, agora para encerrar essa nossa entrevista, eu já lhe agradeço, mas eu quero lhe deixar bem à vontade. Este é o momento que o senhor pode se utilizar para deixar palavras de incentivo aos leigos que estão lhe assistindo e que justamente querem se descobrir neste ano. Antes de tudo, irmãos e irmãs, compete a mim, como pastor desta igreja, ir ao seu encontro com o coração agradecido por aquilo que vocês são, por aquilo que vocês realizam. O testemunho luminoso que o laicato de Teresina dá para os seus pastores, o incentivo que vocês transmitem a nós, como pastores da igreja, e o incentivo que dão àqueles que estão fora da igreja, como testemunho de uma fé operante, que caminha com esses dois pés, a oração e a ação, o testemunho da caridade e o culto. As duas coisas não se separam, porque o amor a Deus e ao próximo se cruzam, como na cruz, não se separam. Então, com esta palavra de agradecimento, também vem uma palavra de conclamação. Vamos assumir mais e mais a vocação batismal, sendo na sociedade sal da terra e luz do mundo, deixando de imaginar que o bom leigo é aquele que está na igreja distribuindo a comunhão, fazendo pregações, dirigindo reuniões. Tudo isso é bom, é importante, é também missão do leigo. Mas, repito, a principal missão dos leigos é fora do templo. É no tecido da sociedade, onde ele é chamado a ser testemunha de Cristo, como sal da terra e luz do mundo. Jacinto, muito obrigado por suas informações. Um bom dia para o senhor. O programa Em Tuas Mãos continua e assim, bem começamos o ano do laicato em nossa arquidiocese. Em tuas mãos. E hoje você vai acompanhar a história do casal Luzia e Ribamar, uma família alicerçada sobre a rocha, que é o próprio Deus. Com certeza essa história você já ouviu em algum lugar e em algum momento da sua vida. Mãe recebe tradição católica dos pais, dos avós, dos bisavós e passa para os filhos, netos, amigos, agregados. Mas são histórias como essa que dão gosto de ouvir sempre e nos fazem acreditar que esse caminho é o certo a percorrer. Apresento Dona Luzia. Junto com o marido, ela tem um pequeno comércio que fica localizado a poucos metros da paróquia de Cristo Libertador. Lugar melhor não poderia existir, já que a vivência dela e de toda a família está intimamente ligada à igreja. A família original dela veio do município de Alto Longá para Teresina, e aqui começou uma bela caminhada católica de amor, serviço e conversão. Essa caminhada aqui é uma caminhada muito bonita.
né? Aonde a gente vai ao encontro do Senhor. E o Senhor nos transforma. A minha mudança foi muito grande depois que eu conheci o Senhor. Eu vivia para o mundo, eu não tinha tempo para Deus. E através dessa caminhada com Deus foi que eu vim conhecer o valor que tem o nosso Senhor. E o currículo de serviços é amplo. Ela conheceu a Renovação Carismática Católica e entrou em um grupo de oração. Ajuda atualmente a cuidar da Igreja de Cristo Libertador e é ministra da Eucaristia. E também serve como intercessora. Tanta dedicação veio como presente dado pela mãe dela, Dona Maria dos Anjos. Ser católica praticante e atuante foi a melhor herança já recebida. Eu não sei mais viver sem servir a Deus. Eu não sei viver estando longe do Senhor, não sei mais. Para mim, o Senhor é tudo para mim. Ela casou com seu Ribamar, este aqui tímido, que não quis falar nada. Faço das palavras dela as minhas. Foi o que foi ouvido por nossa equipe por parte dele. Tudo bem, seu Ribamar. Juntos tiveram 2 filhas, Cleudiane e Gleiciane, que também já trilham suas histórias de amor a Deus. Histórias com resultados palpáveis. Dá para perceber a diferença entre pessoas da igreja e pessoas do mundo. Porque, assim, há uma alegria diferente entre cada um. E eu sou muito grata por minha mãe sempre falar para mim que eu tenho que caminhar. E se não fosse, eu acho que se não fosse minha mãe, eu acho que eu já teria desistido. Porque, realmente, nos dias de hoje é muito difícil. Mas estamos aí. A minha família sempre me apoiou e na fé sempre, né? Cleudiane, com base no exemplo que teve em casa, já deu um passo importante e casou com Felipe. Foi dando início à nova família que ela percebeu na prática o valor de ter tido uma vida de caminhada católica. Foi assim também que ela teve a decisão de transmitir o que recebeu para quem ela tiver oportunidade. A minha história de vida, na verdade, ela foi pautada dentro disso. E, na verdade, mais do que plantar essa história de vida na minha casa, na minha família, com meu esposo, eu quero, na verdade, viver mais intensamente. Levar para os meus filhos, levar, de fato, esta caminhada, essa vivência com Deus. Porque, para nós, é base. Para mim, para ele, é base, né? Nós já viemos dessa base e sem essa base, na verdade, eu acredito que é impossível dar certo. Eu quero mesmo algo que seja alicerçado em Deus para que as coisas possam florescer ainda mais. Felipe, o genro, garante encontrar a esposa tão católica, vinda de uma família extremamente católica e totalmente consagrada a Nossa Senhora, foi como uma confirmação dos planos de Deus para a vida dele. Essa família a gente vê realmente esse exemplo de fé. Desde quando eu conheci a Cleudiane, desde o início do nosso namoro, né? Quando eu conheci a Dona Luzia, a mãe dela, os pais em si, a avó, né? Eu via realmente esse exemplo de fé, de força, de estar sempre na igreja, de buscar o Senhor, de sempre acreditar que Deus pode transformar, que Deus pode curar. Então, é muito lindo, né, o ensinamento dessa família nesse sentido, de sempre buscar a Deus, nunca perder a fé. E isso realmente, de certa forma, encantou meu coração, porque eu já sou apaixonado por Deus, né, pelo Senhor. Então, quando eu cheguei aqui e vi essa força, né, esse exemplo de fé dessa família, isso realmente me encantou muito mesmo, né, ainda mais pelo Senhor. Mas o bom caminho começou com a matriarca, Dona Maria dos Anjos. Foi através do amor dela por Deus e de tamanha perseverança que ela conseguiu encaminhar boa parte da família que ela criou para o caminho do Pai. Isso aqui é tão calmo, tão nas bebedeiras, num dom grande que tem aí. Falou pouco, mas falou bonito, Dona Maria. E para a sua alegria ser mais completa, veja só sua filha mostrando que teve uma boa professora. Não existe um caminho senão para Deus, né? Então é isso que eu digo para as minhas filhas. Minha filha sempre busca Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar na sua vida, Deus, né? Porque sem Deus é uma palha seca que o vento leva para onde quer. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está tua família. Tua família, nossa.
família. Minha família é minha base. É preciso sempre estar em alerta quando se convive com adolescentes e jovens. O nosso quadro Bons Conselhos de hoje traz uma reflexão sobre a temática das drogas. Nossa arquidiocese vivenciou a realização do 8º Fórum Social sobre Drogas do Estado do Piauí. O tema deste ano que foi tratado neste evento foi Adolescentes sem Drogas, o futuro do Brasil. Este assunto é um assunto bastante pertinente que faz parte do nosso dia a dia, porque com certeza, se não temos jovens em casa, convivemos com jovens. E este, com certeza, é um problema de todos nós. E sobre este assunto, nós conversamos a partir de agora com a psicóloga Danúbia Pires, que está aqui no programa Em Tuas Mãos, recebendo nossa equipe hoje. Olá, Danúbia, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Quero começar perguntando para você qual é esta realidade atual sobre a drogadição em nosso país. A dependência química, ela é uma doença, né? Ela é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem um tratamento, ela tem uma proposta de mudança de vida, né? Infelizmente, ela não escolhe cor, não escolhe condição financeira, não escolhe religião. Então, assim, a gente tem pessoas de várias faixas etárias, em várias situações diferentes, que acabam se tornando usuários de droga. Nesse caso, então, o importante que você gostaria de debater, o que precisa ainda ser debatido com mais afinco, é mesmo a questão da prevenção? É este o ponto que devemos tocar cada vez mais? Isso, eu acho que a prevenção é o ponto-chave quando a gente fala de adolescência, né? Porque a gente tem muitos projetos e muitos programas para o dependente químico, para o adolescente que já é infrator, que já está numa situação já bem vulnerável, né? E os que ainda não estão, como é que a gente trabalha isso? Né? Então, a discussão passa por aí. O que é que a gente pode fazer por esses adolescentes que ainda não estão na dependência química, que ainda não conhecem as drogas, né? Então, a gente precisa conversar sobre a questão da prevenção. E qual é o papel da família nesta prevenção e, caso não seja mais possível, na realidade, no combate, no tratamento ao dependente químico? Hoje, quando a gente fala de prevenção e dependência química, não é mais aquela prevenção de dizer qual é a droga, o que é que causa, né, quais as consequências disso, porque isso, a maioria deles já tem essas informações nas redes sociais, internet, e essas informações são informações que são bem fáceis, de fácil acesso para os adolescentes. Então, hoje, quando a gente fala de prevenção, a gente fala realmente no envolvimento da família, dos adultos próximos, de conversar, de tentar entender e compreender a vida desse adolescente, porque geralmente a pessoa que começa a procurar as drogas, que entra no mundo da dependência química, ele tem vários fatores que fazem levar a isso, né? E são fatores pessoais, psicológicos, sociais, e com o adolescente, na maioria das vezes, eles sempre colocam que é um vazio que eles sentem, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para preencher esse vazio? E o diálogo é a melhor forma, né? Então, as orientações que a gente passa para a família passam por aí, né? A gente precisa conversar, precisa entender o que é que está acontecendo, o que é que está faltando, que faltas são essas que esse adolescente tem. Será que a gente pode suprir de outra forma? Né? O que é que a gente pode fazer para que ele não seja necessário ele tentar suprir essas faltas no uso das drogas? Né? Então, o papel da família é de fundamental importância. A família precisa ouvir o que é que esse adolescente tem a dizer, o que é que essa criança tem a dizer. Né? E a gente precisa dar essa abertura. É na família que ele tem que ter esse espaço de dizer o que é que ele pensa, o que é que ele acha, sem a gente reprimir, né? E tentar compreender realmente o que é que está acontecendo com esse adolescente. Eu vou fazer agora uma afirmação, queria na realidade um comentário teu. O problema da dependência química não é um problema isolado, não é isso? É um problema social que interessa e deve ser responsabilidade de todos nós, não é isso? Isso, ele, como eu falei no início, ele é um problema geral, né, que a gente, infelizmente, quase todo mundo tem alguém que passa por essa situação, né? Então, ele é um problema que não é só da nossa região, não é só do nosso município, ele é um problema nacional, né? Ele é um problema de saúde pública, ele é um problema político, ele é um problema social, então ele é um problema da família, ele é um problema da igreja, ele é um problema dos políticos, ele é um problema de todo mundo, né, que precisa da ajuda de todo mundo. Por ser uma doença, como eu falei, que tem múltiplos fatores, né, fatores sociais, econômicos, psicológicos, ela também é uma doença que precisa de vários estágios, né, para poder ajudar nessa situação.
Para encerrar essa nossa entrevista, queria saber de você justamente, caso já se tenha estabelecido a dependência química, como pedir ajuda e, no caso, como se destaca a Fazenda da Paz nesta realidade de atender dependentes químicos em tratamento aqui em nosso estado? A Fazenda da Paz ela é uma instituição que trabalha a questão da dependência química já quando ele realmente já é dependente químico. A gente também trabalha a prevenção, é uma das nossas vertentes, né? Mas o foco principal é o acolhimento realmente, né? Aí o dependente químico ele precisa aceitar o tratamento, ele precisa se perceber como dependente químico, que o ponto principal do nosso acolhimento é ele querer o acolhimento, porque o nosso acolhimento passa pela mudança de vida, pela mudança de comportamento, pela mudança de atitude. Né? Então, não adianta ele vir para o acolhimento porque a mãe quer, porque alguém quer e ele não quer. Então, o princípio de tudo é isso, ele querer. Né? E a gente tem um plano terapêutico todo voltado mesmo para essa mudança. Né? Nosso plano terapêutico é de 12 meses, e aí ele é composto pelo trabalho, pela espiritualidade, né? E por várias outras reuniões e que acontecem durante o plano terapêutico. Danúbia, muito obrigado pela tua participação no programa Em Tuas Mãos. Com certeza você aí de casa sabe que este é um tema que não se esgota em apenas uma entrevista e que nós aqui do programa sempre estamos voltando a debater pela importância e pela necessidade. Muito obrigado mais uma vez, seja bem-vinda sempre. Eu é que agradeço, é um prazer. O programa Em Tuas Mãos continua. E você pode acompanhar também notícias sobre a nossa arquidiocese no nosso site, arquidiocesedeteresina.org.br, mas também sintonizar na Rádio Pioneira de Teresina de segunda a sexta-feira, 12h35, para acompanhar o programa O Povo de Deus é Notícia. A nossa arquidiocese realizou a 3ª Assembleia do Povo de Deus e a nossa equipe esteve presente no momento e traz mais informações. A Arquidiocese de Teresina promoveu no dia 19 de novembro a Assembleia do Povo de Deus do ano de 2017. O momento reuniu no auditório Paulo VI, clero e representantes dos leigos da nossa Igreja Católica Particular. O objetivo era discutir estratégias para que possamos bem viver o Ano Nacional do Laicato em nossa igreja. Nós apresentamos o documento 105 da CNBB, que é um documento que está aí para que todos nós, leigos e leigas, aprofundemos esse documento e a gente possa realmente assumir o nosso protagonismo na sociedade, né? Na igreja e na sociedade. Ser leigo e leiga em nossa igreja é apenas não ser religioso consagrado. E é a formação, caracterização e quebra de preconceitos que a Igreja Católica do Brasil visa alcançar neste ano. Muito ainda há que se discutir e alcançar para que se tenha uma verdadeira concepção do ser povo de Deus em nosso país. É um momento especial e específico, né, para nós cristãos, leigos e leigas, né, atuar e realmente trabalhar a nossa identidade. Hoje nós temos uma igreja aberta em saída, cuja o nosso Papa Francisco está sempre alertando para isso, né? Uma igreja em saída. Se prefere uma igreja lameada, suja, mas que seja atuante, do que uma igreja toda comportadinha dentro dos seus cômodos, né? Os olhos da igreja estão todos voltados para a sua parcela mais numerosa, os leigos. E esse cuidado através da atenção reforçada que motiva e garante o sentimento aguçado de pertença do povo de Deus no mistério da Igreja de Cristo. Hoje a igreja nos vê com o nosso papel de leigo, somando, andando junto, construindo junto, fazendo da nossa sociedade, da nossa igreja, mais consciente do nosso papel. Neste mês de novembro, Dom Sérgio Cardeal da Rocha recebeu a missão de ser relator-geral do Sínodo dos Bispos. O sínodo acontece em 2018 e traz a temática da juventude. Dom Sérgio gravou um vídeo e fala um pouco mais das expectativas para essa missão concedida por Deus. Então nós temos essa tarefa, essa responsabilidade de preparar a próxima Assembleia Sinodal a respeito da juventude, procurando envolver toda a igreja, especialmente os jovens. Esse tem sido o objetivo. E o Conselho da Secretaria do Sínodo procura justamente isso, reunir-se para pensar melhor o caminho a seguir. Porque esse é um período em que o próprio Papa Francisco tem insistido que seja um período de escuta de todos os jovens, especialmente daqueles que estão no dia a dia das nossas comunidades, mas também
daqueles que não têm participado da vida da igreja. Então esse é um momento de especial importância, porque se trata de um envolvimento da nossa juventude na própria temática do sínodo. Não teria sentido realizar um sínodo sem ouvir os próprios jovens. E é claro que ouvir procurando acolher ao máximo as suas contribuições, os seus anseios, os seus desafios. Mas nós temos a esperança de que da próxima Assembleia Sinodal possamos ter ainda mais um envolvimento dos jovens na vida da igreja e ao mesmo tempo que a nossa juventude possa testemunhar a fé cristã no seu dia a dia, sobretudo jovens evangelizando jovens. O Papa Francisco é sempre um exemplo de escuta. Acima de tudo, ele procura ouvir atentamente e acolher ao máximo as observações, as experiências que nós trazemos, especialmente a consulta que está sendo feita à própria juventude. Então ele mesmo é um exemplo de sinodalidade que é construída a partir da escuta. Que Deus nos ajude a imitar cada vez mais o Papa Francisco, procurando ser uma igreja que escuta e acolhe a todos. Nosso Papa Francisco ofertou no domingo 19 de novembro, Dia Mundial dos Pobres, um almoço para 1.500 pessoas. A refeição foi realizada após Santa Missa. O evento integrou a programação da primeira Jornada Mundial dos Pobres. Na missa, celebrada na Basílica de São Pedro, foi pedido aos fiéis que lutem contra a indiferença em relação aos mais necessitados. O almoço com o pontífice ocorreu em uma sala do Vaticano. Outras 2.500 pessoas comeram em cantinas das diferentes instituições pontifícias nas redondezas. A jornada teve por objetivo incentivar os católicos ainda a reagir contra o que a Igreja classifica de cultura do descarte e do esbanjamento. O Dia do Pobre, dia 19 de novembro, que foi instituído por Papa Francisco neste ano de 2017, também chegou até a Arquidiocese de Teresina. Foi através de uma parceria entre a comunidade católica Shalom e a Pastoral do Povo de Rua que este centro de evangelização, que está localizado aqui no bairro Jockey Club, abriu suas portas para receber convidados bastante especiais. E aqui, mais do que alimentos, eles recebem dignidade. É o que você vai conferir neste Igreja em Ação de hoje. Mais do que uma ação social que cumpre uma das mais belas obras de misericórdia, dar de comer a quem tem fome. O jantar para os pobres foi uma ação de fraternidade, solidariedade e justiça social. Esse é o dia de modo especial mais feliz da igreja e da comunidade. O dia onde recebemos os filhos de Deus, muitas vezes desprovido de consolo, de abraço, de carinho e de percepção daquilo que é a bondade de Deus por eles. Então a comunidade acolhe com muita festa, com muito júbilo e sem muito cortejo, porque de fato aqui é a casa deles. A casa de Deus é a casa de todo filho, de todos os filhos de Deus. A data foi instituída por Papa Francisco neste ano de 2017 e também tem por objetivo combater a cultura do desperdício, de olho nos cuidados com a casa comum. Mas foi olhando para a miséria do outro que o Santo Padre buscou unir laços de fraternidade e chamar a todos que professam a fé em Cristo a se comprometerem com o bem-estar do irmão. Dar um pouco o alimento, é claro, mas por meio de apresentações artísticas, falar um pouco da casa de Deus, do Pai que acolhe cada um deles e também, claro, inseri-los na sociedade, tentar torná-los mais próximos e lembrar que eles têm um rosto e têm um nome. Não é uma classe que está por aí, não. Eles são filhos de Deus, chamados pelo nome e são muito amados por nós. Os participantes vieram das mais diversas regiões de Teresina e, em sua maioria, são pessoas em situação de rua. Antes do jantar propriamente dito, servido no Centro de Evangelização da Comunidade Shalom, os convidados receberam roupas novas e tomaram banho na Casa Santo André, local que abriga a Pastoral do Povo de Rua. Além disso, durante a noite, também foram prestados serviços de assistência à saúde e também de cidadania. Uma ação que mudou a vida de quem doou mais do que alimentos. Doou carinho, cuidados e atenção ao irmão mais carente. O serviço é esse sair de mim. É essa oportunidade que Deus me dá de poder sair do meu comodismo, de poder sair da minha região de conforto
e ao encontro daqueles que precisam. E ao encontro dos meus irmãos, que às vezes talvez não precisam de algo grande, mas o simples fato de eu estar a serviço deles já me faz feliz, já me faz ser completo. Deus me dá aquilo que eu necessito e eu dou aos meus irmãos aquilo que Deus também me dá de graça, né? De graça eu recebi, de graça eu dou. Uma experiência inesquecível que mostra na prática que ganha mais quem dá do que recebe. Afinal, tudo que é feito pelo mais necessitado é feito ao próprio Jesus. É tocar o próprio Cristo. E tocando o Cristo não tem como não ter uma experiência com seu amor e com sua misericórdia. Uma experiência que nos preenche, nos enriquece e que nos faz transbordar para o outro. O momento ficará gravado na mente e no coração de quem foi alvo dessa chuva de bênçãos, traduzida em ação solidária e de cidadania. Rafael é mineiro, de Belo Horizonte. Chegou ao Piauí no ano de 2006 e, após formar família, se viu envolvido com o mundo das drogas. Uma dura realidade que o afastou dos filhos e lhe tirou a esperança. Mas foi ao reencontrar Cristo que ele passou a ter novas perspectivas de vida. Que é um lugar de Deus, de paz, né, de harmonia. E a gente que precisa desse apoio, né, dessa força. Então você está satisfeito aqui hoje? Uma noite você está feliz? Garanto que eu e todos que estão aqui presentes vai sair daqui maravilhado. Foi Cristo que quis assim e deixou a recomendação aos seus filhos amados. Amais uns aos outros como eu vos tenho amado. Mas o dia do pobre tem que ser vivido todo dia. Em tuas mãos. Hoje nós vamos conhecer o dom de Francisco Santos, ele que é da paróquia da Santíssima Trindade e faz desenhos sombreados em grafite. Hoje o nosso artista da fé, um jovem de 27 anos que trabalha como analista de TI, mas que com certeza no fundo tem uma paixão muito grande por artes, por desenho, por pintura. Vamos conhecer um pouco mais do Francisco Santos, que está aqui ao meu lado. Francisco, muito obrigado por receber o nosso programa em tuas mãos aqui na tua casa. Muito prazer te conhecer. Eu que agradeço, é uma honra ter vocês aqui. É sempre bom divulgar a fé. Coisa boa. Quero começar perguntando para você como foi que você descobriu as artes, como foi que você começou a desenhar? Comecei a desenhar desde pequeno. Todo lápis, papel que eu via, eu começava a riscar. E a minha família me colocou no curso de pintura. E, através do curso de pintura, eu conheci o curso de desenho, que são coisas diferentes. E, cada vez que eu conhecia mais, eu gostava mais das artes. A gente chegou aqui na tua casa, conhecemos um pouco dos trabalhos que você faz, que você já fez. O que você prefere retratar? Gosto pessoal, eu gosto muito de animais e paisagem. Agora, o que eu gosto realmente é o realismo. Então, por mais simples que seja a imagem, eu gosto de deixar ela bem realista. Quais os materiais que você usa com mais frequência? Com mais frequência, eu uso lápis, borracha, que é para fazer o desenho em preto e branco. Mas também uso tinta a óleo para fazer os quadros em telas. Tem outras técnicas como o giz pastel seco, que todas têm um efeito muito bonito e diferente uma técnica da outra. Na realidade, nós chegamos até o trabalho do Francisco por conta de um presente que a comunidade católica Ori deu ao nosso arcebispo Dom Jacinto Brito. Fala um pouquinho desta homenagem que você fez para o nosso arcebispo. A ideia não foi minha, partiu do Ministério de Artes da comunidade, no retiro de 2017. Perguntaram se eu poderia desenhar o Dom Jacinto. Eu disse, posso sim. Inclusive foi um desenho feito assim um pouco às pressas, devido à ideia, mas o que importa é que o resultado saiu bom, ele gostou e a gente ficou satisfeito, né, em homenageá-lo dessa maneira. A gente também acompanhou aqui na tua casa, você tem um desenho muito bacana de uma hóstia no momento da consagração, a gente também acompanhou você produzindo, começando a rabiscar ali um desenho de Nossa Senhora. Fala um pouquinho sobre essa prática de desenhar temas ligados à fé. Como foi que surgiu isso aí? Está ligado à tua caminhada de fé? Está ligado à minha caminhada de fé, porque antes eu desenhava mais animais, pessoas,
E sempre gostei muito do desafio, né? Quanto mais difícil o desenho, mais eu gostava de tentar, né? Ver se eu conseguia. E na minha caminhada na comunidade católica Ori, eu passei a conhecer mais os mistérios da fé, a entender mais o corpo e sangue de Cristo, entender mais a história de um santo. Então, nesse momento, eu comecei a retratar essas coisas que eu gosto muito, porque uma imagem, ela serve para evangelizar. Como? Como é que você justamente alcança esse objetivo de evangelizar, de transmitir a fé através do teu trabalho? Como é que você acredita que você faz isso? Primeiro, por ser uma coisa humana, não é uma foto feita por uma impressora. Então, eu acredito que o trabalho humano, ele já é feito com amor, com dedicação. E quando as pessoas veem, a pessoa fica assim, você passou muito tempo fazendo isso? Você realmente gostou de fazer? Por quê? Então, essa parte humana serve muito para evangelizar. Não é só o visual, tem todo um contexto. Quando eu pinto alguma coisa referente à fé, está implícita toda a minha caminhada, entendeu? Então, eu acho que, ao ver algo desse tipo, eu consigo transmitir o meu testemunho, porque não basta ter fé, você tem que ser testemunho para alguém. Você falou de caminhada, você falou de testemunho, falou de fé. Eu quero entender um pouco melhor como foi que o Francisco Santos se descobriu católico. A minha família sempre foi católica, mas, como toda criança, eu gostava de correr, de desenhar. Mas depois de um tempo, depois do ensino médio, eu comecei a frequentar missa mais frequente, e vi que o meu perfil se encaixava com pessoas católicas. E, através dessas pessoas, amigos que hoje eu chamo de primo, de irmão, eu conheci a comunidade católica Ori. E no retiro que eu fiz, eu me apaixonei, eu realmente senti a fé no retiro. E quando eu vi que tinha a possibilidade de eu me tornar servo, eu disse, é o que eu vou fazer. E estou lá até hoje, né? Coisa boa. Também quero encerrar essa entrevista perguntando para você como é que você se sente devolvendo este dom que foi um presente de Deus para você a serviço da evangelização, a serviço da divulgação da obra de Cristo. É um sentimento de utilidade, porque desenhar e deixar jogado, ou só para dizer que é bonito, fica meio perdido. Então, eu me sinto útil quando eu faço alguma coisa para a comunidade. E, além dos desenhos, isso inclui outros servir, como limpar a comunidade. Quando a gente está fazendo uma coisa para outra pessoa, é muito bom. E esse trabalho feito para Cristo, a gente consegue alcançar muitas pessoas reais. Isso é bom, é gratificante. Então, eu me sinto muito bem com o meu talento, agradeço a Deus. Quando eu estou com dificuldade para desenhar, eu rezo um pouco para o Senhor, me ajude aí. Ok, muito obrigado, Francisco, por apresentar um pouco desse teu talento, por apresentar um pouco dessa tua arte. Você aí de casa, quer entrar em contato com este rapaz? O contato dele está aqui aparecendo no seu vídeo. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço e que a minha caminhada continue cada vez mais precisando desse meu dom, né? Você aí de casa, é claro, já sabe, a gente não vai se despedir antes de ver um pouco mais do trabalho do Francisco Santos. Todos nós admiramos a grande virtude da esperança e da perseverança, o que se traduz também por fidelidade. Na história grega, existia um grande herói chamado Ulisses, que era um homem bravo, que comandava tropas e tinha muitas vitórias. E esse homem vivia de guerras em guerras, até que ele resolveu também olhar um pouco o seu lado emocional e quis se casar com uma moça que se chamava Penélope.
Só que na festa de casamento veio a convocação para que ele saísse, fosse socorrer tropas, comandá-las porque estava à beira do fracasso. Foi um trauma, porque imagine, no meio dos dias da festa de casamento, naquela época as festas de casamento duravam de 3 a 7 dias, ele teve que sair. E ao se despedir dela, prometeu: eu vou voltar. Me espere porque eu vou voltar. Não vou ficar lá e nem vou arrumar outra. E você também me espere sem arrumar outro. Mas acontece que Penélope era uma mulher muito bonita, encantadora, sedutora, mas não era uma mulher vulgar. Era uma mulher de sentimentos nobres, de caráter firme. E então começaram, depois de alguns meses, os pretendentes. Olhe, Ulisses já morreu. Naquela época não havia internet, né, para se dar notícia, né, rápida. Morreu na batalha, ele já se esqueceu de você, ele já tem outra. E ela vivia acossada todo o tempo por esses pensamentos e perguntava: o que eu vou fazer para responder esse pessoal que vive todo o tempo me afligindo com essas perguntas e essas notícias falsas, quando eu quero esperar meu marido? Sabe o que ela arquitetou? Ela disse: eu vou fazer um tapete. E ela começou a tecer o tapete. De dia, ela tecia o tapete e de noite ela desfazia. Quando chegava um pretendente com essas conversas, ela dizia: olha, quando eu terminar esse tapete, eu me caso com você. Só que ela fazia de dia e desmanchava de noite. Quer dizer, é um exemplo muito bonito de alguém que confia em outro. Ela pôs a confiança no seu esposo. Ela esperou firmemente pela promessa dele e foi fiel. E aprendeu a se desviar daquilo que poderia afastá-la do caminho da fidelidade com um truque bastante interessante. Quem sabe nós precisamos arrumar também nossos tapetes para podermos ser fiéis às nossas amizades, sermos fiéis ao nosso Deus, de não nos deixar seduzir por cantos de sereias. Olha essa novidade aqui, olha aquilo, isso não tem mais sentido, isso aqui já era, isso aqui é invenção. Mas permanecermos fiéis, como Penélope permaneceu fiel ao seu esposo Ulisses. A grande lição da fidelidade é uma esperança que não duvida e uma esperança ativa que vai construindo o seu futuro. E por hoje é só, mas antes eu quero fazer um pedido especial para você, para que nós vivamos com intensidade esse ano do laicato, vivamos com intensidade o ser leigo e leiga nesse mundo que é tão sedento de Deus. Por isso que sejamos sempre testemunhos cristãos para todos aqueles que nos cercam, no nosso trabalho, no nosso cotidiano. Vivamos com muito amor e carinho esse ano do laicato. E no próximo domingo a gente tem um novo encontro e, é claro, eu aguardo você com mais Em Tuas Mãos. Vivemos